Eu sou o João Pedro Maia, tenho 20 anos e sou de Jundiaí, São Paulo. É meio doido explicar o que é imersão, porque não tem uma definição fixa, assim, formatada, encaixotada, assim, para entregar para as pessoas, mas é um programa de 21 dias em que a gente aprende tanto de Deus que é impossível a gente não aprender mais sobre quem nós somos também. Através das experiências que a gente tem aqui, as pessoas que a gente conhece e das aulas, a gente tem um panorama geral para entender o nosso propósito na Terra e por que nós fomos verdadeiramente chamados, independente da nossa área de atuação. A primeira coisa que aconteceu foi a apresentação do pessoal contando histórias através de desenhos proféticos, assim. Então a gente tinha um pessoal que fazia a linha do tempo, tinha outros que desenhavam umas coisas malucas e explicavam na hora ali, mas a gente se abriu e foi um momento de vulnerabilidade. A gente expôs sobre o nosso passado, sobre o nosso presente, sobre o que a gente espera para o futuro, e assim deu para todo mundo se conectar um pouco mais com as histórias e com quem cada pessoa é, através daquilo que elas experimentaram na vida. Não estava todo mundo tranquilo, inclusive muitos dos que não estavam saíram daqui assim completamente renovados, justamente porque exporam coisas das vidas deles que eles nunca tinham passado para mais ninguém, assim. Tem pessoas que falaram coisas que nem para os líderes eles tinham contado. Então foi um momento de exposição máxima, assim, daquilo que a gente é, daquilo que a gente passou na vida, e foi muito difícil para algumas pessoas. Eu também contei algumas partes difíceis da minha vida, assim, particularmente falando, mas foi algo que definitivamente transformou a nossa relação aqui, a nossa intimidade. Ela foi moldada a partir do modo como a gente se expôs uns aos outros aqui no começo. E você está com um monte de estranho ali, um monte de pessoa que você nunca viu na vida. O que te incentivou a se abrir e ser vulnerável com um monte de pessoas que você nunca viu na vida? Cara, eu acho que foi muito um mover do Espírito, assim, para unir a Igreja de Cristo. Eu vejo, eu estava lendo o livro de Atos e a igreja primitiva ela era pouquíssimo pautada em denominação em si, então o local geográfico onde estava a igreja ou quem estava liderando a igreja era muito mais sobre o que o Espírito Santo fazia no meio das pessoas e unindo todo mundo de todas as partes do mundo e de todas as regiões, e eu vejo que foi exatamente o que aconteceu aqui. Porque o Espírito Santo estava sobre nós, a gente conseguiu ser vulnerável como corpo de Cristo e menos como denominação, como caras que vieram de tal igreja ou de outra denominação, sabe? A gente veio, evidentemente, para nos unir como aquilo que Cristo orou em João 17, assim, sabe? Pela unidade de pessoas que transcendem denominações. Elas vão para além de tudo aquilo que o homem consegue construir ou ver. É aquilo que o Espírito Santo e só Ele consegue produzir no homem, que é a unidade em corpo, sabe? Em pessoas que estão em volta de Jesus. Isso é a igreja mesmo, sabe? Eu acho que a gente viveu e experimentou aquilo que é a igreja aqui. Mas então as pessoas que vêm, elas não são todas de uma denominação só? Não, cara, tem gente de todas as denominações e linhas teológicas possíveis, assim, é maluco, assim, a maneira como tem um cara que segue completamente o calvinismo e o outro o arminianismo, e impressionantemente essas nem foram pautas aqui, sabe? A gente se importou muito menos com da onde o cara vinha ou o que ele interpretava sobre a Bíblia de modo geral, falando em linha teológica, e a gente viveu mais aquilo que o Espírito Santo ministrou nos nossos corações enquanto igreja e corpo de Cristo mesmo, assim, sabe? Transcendeu aquilo que o homem consegue interpretar sobre a palavra, independentemente de qual igreja as pessoas eram. A gente nem olhou para isso, sabe? Na verdade, nem sei de onde muitos ali são, porque a gente ligou muito pouco para isso e a gente ficou muito mais interessado naquilo que o Espírito Santo estava fazendo através de nós, por meio de nós, na unidade, sabe? E assim, as coisas que você aprendeu de teologia, então você acha que te doutrinaram em algo diferente do que a denominação ensina? Não me empurraram nada a goela abaixo. Eles ensinaram coisas que muitos não tinham aprendido. Algumas pessoas sim, outras não. Foi muito equilibrado o entendimento de cada um, mas de acordo com a realidade denominacional de cada um também.
mas ninguém empurrou nada goela abaixo. Era até engraçado que alguns professores eram diferentes naquilo que eles ensinavam, mas isso não atrapalhou nosso entendimento. Na verdade, eu creio que aqui é um espaço de verdadeiramente entender aquilo que é passado conforme o Espírito Santo testifica a nós e não uma única coisa passada. A gente aprende tanta coisa diferente e diversa que é aquilo que a gente aprende e acaba sendo retido por nós de acordo com o que o Espírito Santo diz, sabe? De acordo com aquilo que a gente vive, que a gente já tem como base, mas nada empurrado embaixo, assim, é muito livre, na verdade, o espaço de abertura para o entendimento daquilo que eles falam aqui. Nada é empurrado goela abaixo, a gente só tem um espaço para novas interpretações da palavra, algumas que a gente já conhece, outras que são novas, mas todo o conhecimento que é dado aqui pelos professores e pelo que nós aprendemos com a equipe é completamente aberto à liberdade de escolha, de entendimento daquilo que eu tenho, daquilo que os meus outros irmãos têm. Então é muito diferente de uma doutrinação. Na realidade é só um espaço onde, diferente de muitas igrejas, a gente tem muito de muita coisa e a gente escolhe aquilo que o Espírito Santo testifica sobre nós, sabe? É muito menos sobre quantos livros de teologia você leu, é mais sobre aquilo que você experimenta com Deus, na realidade daquilo que é a habitação do Espírito em você. Então, quando a gente está em unidade sem olhar para linhas teológicas e mais olhar para Jesus, a gente consegue dar abertura para o Espírito Santo nos dizer aquilo que vem de Deus ou não, sabe? É muito menos aquilo que o homem fala para você, que é isso, esse é o certo, essa é a interpretação correta da palavra, e mais sobre aquilo que nós experimentamos com Deus. Não no sentido de, sei lá, de enganação de si mesmo, ou de doutrinação, ou de enganação, mas é mais naquilo que a gente vive na nossa intimidade, na nossa relação pessoal com Deus e que não é fora da palavra. É simplesmente aquilo que a nossa relação com Deus, a nossa amizade com Deus, a nossa intimidade com o Espírito Santo nos revela. Mais daquilo que vem do entendimento humano, é aquilo que vem do céu direto para o nosso coração. E o que você começou a entender sobre a criatura que você é e sobre o que você precisa fazer, o que você precisa fazer para Deus a partir daqui? O que você começou a entender? Eu entendi que Deus não precisava de mim. Ele não precisa de mim para nada, assim. Ele não precisa que eu o adore, ele não precisa que eu o ame, ele não precisa que eu me prostre diante dele ou que eu ore, que eu leia a palavra. Ele já é o Senhor, ele já é Deus. Mas eu preciso. E tudo isso, na verdade, assim, eu vejo que a gente saiu daqui entendendo que Deus não precisa de nada da gente, pelo contrário, a gente precisa dele, sabe? E a prova de amor da cruz, ela é aquilo que evidencia que Deus não precisava de nada, mas que mesmo assim ele fez tudo por nós, através de Jesus, sabe? Eu acho que o entendimento contrário àquilo que geralmente a gente é ensinado sobre a gente precisar fazer coisas para receber o amor de Deus ou para ter algo, vai contra aquilo que ele fez quando ele entregou o filho dele na cruz por nós. E esse foi um entendimento que, assim, para mim aqui explodiu a minha mente e eu entendi muito mais do que fazer coisas por justiça minha, justiça própria. Eu precisava do Senhor todo o tempo, sabe? Eu só encontro quem eu sou quando eu encontro quem Ele é. E é eu que preciso o tempo inteiro, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler a Bíblia, não porque isso me faz mais amado, porque eu já fui amado na cruz em plenitude, assim, de todas as coisas que Deus poderia fazer, foi a maior de todas elas, mas mais para entender que, cara, o meu relacionamento com Deus, ele preenche, ele interliga aquilo que estava solto em mim e que está no homem, na verdade. Aquilo que a gente perdeu no Jardim do Éden, quando o homem caiu. A gente entende que essa necessidade intrínseca do homem de procurar por algo que o mundo não consegue dar a ele é aquilo que estava em Cristo.
sabe? E em todo tempo essa necessidade, ela só tem uma fonte de preenchimento completo, assim, é em Deus. Mas ok, então você vem de um centro básico com imersão de 21 dias, e nesses 21 dias, então, toda a programação foi apenas aulas? Não, e na verdade, eu até digo para quem quer vir para cá, assim, venha com muita expectativa sobre quem tá aqui. Eu aprendi muito mais com as pessoas que estavam aqui do que com as aulas. Não que elas não tenham agregado, mas aquilo que a gente experimenta com quem está aqui servindo e amando e cuidando da gente, com os pastores, com os líderes, com o pessoal que até vem para cá do próprio Imersão, os alunos, o pessoal do Gap Year também, todas essas pessoas, elas fazem a gente experimentar o que a gente conhece nas aulas. É como se nas aulas a gente tivesse o conhecimento teórico e com as pessoas a gente aplicasse aquilo que a gente aprendeu, mas ainda de um modo mais profundo do que a gente teve o entendimento, sabe? Então, o que eu vivi com as pessoas aqui, o que eu experimentei com elas, foi infinitamente maior do que aquilo que eu aprendi teoricamente falando, assim, sabe, com os professores. E eu acho que aquilo que a gente vive com cada um, aquilo que eu vivi com cada professor fora da sala de aula, aquilo que eu vivi com cada pastor fora da sala de aula também e com todos os alunos, nos momentos de comunhão, nos momentos livres até, de madrugada ou no horário do almoço, tudo isso foi infinitamente melhor e maior, porque foi a experimentação daquilo que a gente só sabia. É verdadeiramente provar e não só ver, sabe? Cara, a gente teve cultos, festas, a gente teve passeios também e momentos de comunhão, como eu tinha falado, com nossos irmãos aqui, com o pessoal que serve, com os alunos também. E foram momentos extra-aula, assim, que, como eu disse, são totalmente especiais, assim, e necessários para que a gente tenha uma experiência completa. E faz sentido, em 21 dias, então, que era para ser uma imersão, você, na verdade, ter um passeio, ter uma festa, ter outras coisas? Por que isso é misturado no meio das aulas? Eu acho que para deixar um pouco mais leve a rotina. O Imersão é um programa intenso, assim, é muito intenso. A gente tem aula e aí depois a gente tem festa e aí a gente tem comunhão. A gente nunca para, assim, sabe? São 21 dias para você realmente mergulhar em algo e depois sair daqui para viver um novo tipo de vida, assim, para viver uma nova vida, ter uma nova caminhada com Deus e espalhar para as pessoas algo que você experimentou enquanto você estava mergulhado. Então não adianta a gente querer emergir enquanto a gente ainda está submerso, né? O programa chama imersão, então a gente está debaixo de algo. Então eu acho que é para realmente equilibrar as coisas, apesar de continuar sendo intenso, ele equilibra assim as festas, os momentos de comunhão, até as janelas livres que a gente tem assim também, que a gente geralmente usa para conversar com as pessoas e não para não fazer nada. São momentos que equilibram a experiência que a gente tem entre conhecer e experimentar, sabe? Assim, é legal. Você dormiu bastante nesses dias? Não, eu não dormi. Eu não dormi muito, mas é porque eu queria aproveitar o máximo possível e a galera também toda não dormiu muito, mas é porque a gente precisava aproveitar uns aos outros e o que cada um tinha de bagagem, de experiência para trazer. Eu fui praticamente todos os dias dormir assim 4 horas da manhã, desculpa em paz, e vocês que estão esperando vir aqui dormir, tinha o pessoal que dormia mais cedo, mas eu aproveitei todo mundo assim, o máximo que eu pude, todos os dias, conversando, interagindo, plantando e também colhendo coisas que as pessoas carregavam, assim, bagagens de pastores, professores, de amigos, sabe, de todo mundo aqui. É impossível não mergulhar naquilo que as pessoas trazem, sabe, consigo mesmas. Então, a gente não dorme muito, mas vale a pena, assim, é algo que você não vai ficar preocupado depois com o seu sono, porque tudo aqui é muito melhor do que dormir. Mudando bastante de assunto, mas como você diria que foi passar esses dias nessa localização tão diferente? Como que é a chácara? Como que é a estrutura? Cara, que é lindo. Não parece o Brasil, assim. Vitimarsum
que é a colônia onde fica o college, é muito bonito, assim, é muito bem cuidado. A cultura aqui é muito tranquila, diferente, assim, do que a gente está acostumado. Eu sou de capital, então, assim, é muito diferente aquilo que a gente tem aqui, questão de silêncio, de movimentação de pessoas, de quão rápido as pessoas se comunicam, é tudo muito diferente, assim, o estilo de vida aqui é bem tranquilo. Então é como se a gente saísse de uma vida muito agitada e viesse para um lugar tranquilo para viver uma experiência intensa sem pensar um pouco no mundo afora, sabe? A gente vem aqui realmente para entrar num novo lugar, num novo ambiente em que é muito diferente daquilo que a gente geralmente está acostumado, da nossa rotina, daquilo que a gente vive nas nossas casas, na nossa vida, no nosso trabalho, escola, faculdade, enfim. Mas é uma cultura que te permite entrar nesse novo ambiente, sabe? Para aprender novas coisas, para ter um novo entendimento e experimentar coisas novas com Deus também, que às vezes a gente não poderia ter fora daqui. E você se sentiu seguro aqui nesse dia? Sentiu cuidado? Tem uma equipe por trás que cuida de você? Ou as coisas eram mais largadas? Você tinha que se virar para sobreviver aqui? Não, a colônia é muito segura, assim, o college é muito seguro, a gente não escuta nada, assim, só o barulho da vaquinha no fundo do quarto, então é muito difícil acontecer alguma coisa. A cidade é muito pequena, a gente está cercado de pessoas mais velhas, maduras, que já vivem aqui há muito tempo, que já conhecem tudo aqui. A estrutura toda é muito segura, a gente tem chave no quarto, a gente fica muito tranquilo, assim, dá para dormir muito em paz e falando também das pessoas que cuidam da gente, também dá para ter muita certeza de que a gente está bem cuidado. Você é acompanhado durante o tempo que você está na imersão? A gente é acompanhado. O casal de pastores que ficou com a gente agora foi o Juliano e a Rebeca, e eles foram muito incríveis. Inclusive, não são só eles que cuidam da gente, tem outras pessoas também, e são inclusive outras pessoas que eu nem tô citando aqui no vídeo, mas que cuidaram muito de mim, assim, e são caras especificamente falando que eu vou levar para minha vida, tudo aquilo que eles fizeram em mim, assim, na minha vida, foi muito importante, assim, eu me senti acolhido demais até, assim, mais do que eu esperava, e a estrutura toda, ela te permite, além do ambiente já ser acolhedor, as pessoas aqui, elas permitem que a gente se sinta muito seguro, tanto naquilo que a gente, fisicamente falando, né, daquilo que a gente tem como estrutura aqui, mas também emocionalmente falando, espiritualmente falando, são pessoas que nos dão uma liberdade segura, a gente se sente muito bem com todo mundo que cuida da gente aqui, e sim, eles nos acompanham todos esses 21 dias. E a gente teve uma semana ali, o assunto foi sobrenatural, né? O que você viu de novo ali? Como foi para você nesse dia? Já era algo que você conhecia bastante? Na verdade, eu acho que é o que eu falei, assim, eu vim com muito conhecimento, mas pouca experiência. O que a gente mais tem aqui no Imersão, justamente por ser muito intenso, mas por ser esse novo ambiente de aprendizado e de vivência, a gente tem espaço para experimentar coisas novas em Deus. Então essa questão toda do natural para mim era, eu vivo a vida com Deus, não precisa ser o tempo todo epifanias loucas e fumaça em volta, assim, tempo de Moisés, assim, montanha, mas pode ser tão natural quanto era na igreja de Atos, assim, de Paulo chegar num cara e a sombra de Pedro curar alguém e sabe, coisas aparentemente malucas e sobrenaturais que na verdade são simplesmente comuns, assim, porque eles vivem isso, é natural. E foi mais do que as aulas ensinaram pra gente, porque a gente até tinha um conhecimento das escrituras a respeito disso, na mente, sim, mas eu consegui viver coisas loucas de uma maneira muito normal, muito simples, sabe, assim, muito comuns até. Coisas que parece que como se eu estivesse tomando um copo de água, assim, na mesma simplicidade de tomar um copo d'água, foi o que eu vivi aqui com Deus, assim, coisas que aparentemente eram malucas e que precisavam de um certo ambiente e com uma música de fundo ou coisas assim, foram muito mais simples do que parecem. Eu consegui experimentar isso na prática, sabe? O college usa bastante uma cultura que chama de Speak Life, né? Uhum. O que você aprendeu sobre isso? É uma cultura simples daquilo que a gente geralmente tem em cima de um púlpito com um cara que está com um louvor por trás e aí ele aponta o dedo para você no meio da plateia e todo mundo fica uau.
Às vezes o cara tá tomando café da manhã com você e ele olha e ele profetiza algo sobre a sua vida. Nem sempre algo que é sobre o seu futuro, mas às vezes algo que ele quer declarar sobre você, sim, algo de vida mesmo, algo que a palavra já diz sobre você, mas que você precisava muito ouvir e às vezes ninguém sabia. O cara chega no café da manhã e diz, tipo, cara, eu declaro sobre você paz do Espírito. Aí você tá lá, morre sem paz, e aí você, meu Deus, eu precisava de paz agora, eu declaro o amor de Cristo sobre você, e a pessoa te abraça, e são coisas muito simples, que não são momentos epifânicos e malucos, assim, espiritualmente falando, mas é algo natural mesmo, assim, é tão doido e se complementa tanto. É como se a gente estivesse vivendo Atos mesmo, assim. Eu não consigo descrever com outra coisa senão igreja de Atos, assim. O que você diria para alguém inseguro, pensando em vir, mas ainda indeciso ainda, se é uma boa ideia vir por imersão? Ou vir até pro Gap Year, você decide. Cara, eu diria pra você, vem sem medo. Eu vim aqui sem muita expectativa sobre o que ia acontecer e sem esperar muito o que Deus queria fazer aqui. Mas eu vim crendo. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Eu acho que às vezes você nem precisa saber por que você vem pra cá, entender a motivação plena do seu coração, porque eu não sabia dela, mas eu encontrei essa motivação no momento em que eu estava aqui com as pessoas, em que eu me relacionava com os outros, e foi muito além do medo, muito além da dúvida. Eu simplesmente vim de olhos fechados, acompanhando o que o Espírito Santo me dizia. Então, se o Espírito Santo está te dizendo de alguma maneira para vir para cá, não pense naquilo que você está sentindo e nem venha só pelo que você está sentindo, mas venha pela voz daquele que te chama para cá, sabe? Só vem, cara. Não tem outra palavra, assim. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza.